Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem tu ensinas a lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, e nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de seguir todos os retos de coração. Eu acabei de citar o Salmo 94, do 12 até o 15. Eu acredito que Davi estava falando que Deus, ele ama a justiça e ele repreende o homem. Que Deus possa abençoar nossa grande audiência maravilhosa, espalhada por todo esse planeta, em especial ali em Moçambique. Quero desejar a todos um bom dia com Jesus. Deus é muito maravilhoso. Deus, ele é tão benigno. E é por isso que eu estou aqui mais uma vez, ocupando esse estúdio dessa gravadora, para mais uma vez levar a palavra do Senhor, como disse o próprio Jesus, ir por todo mundo e pregar o meu evangelho. O programa Despertar com Jesus, ele não é de igreja nenhuma, ele não tem patrocínio nenhum, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para os nossos irmãos e os ouvintes que a mensagem precursora da segunda vinda, Deus falou, né? E lá no livro de Malaquias, no capítulo 5, né? Todos vocês aí que são leitor, às vezes você fala assim, mas esse pregador, ele fala as coisas, ele não cita, mas eu gosto de citar as escrituras, porque quando você está acompanhando a escritura, você vê que a gente não está pregando coisas pessoal. Aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, vocês podem encontrar que no versículo 5, Malaquias 4, 5, 6, diz assim, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível. Esse dia, meu querido, ainda não chegou, mas está para chegar. Quando Jesus Cristo raptar a sua igreja dessa terra, como foi pregado aqui na programação anterior, o que é justo se justifica mais, se limpa mais, e aquele que é sujo vai se sujar mais. Mas que Deus abençoe. Quero mandar um abraço fraternal para a nossa audiência maravilhosa ali em Moçambique, e quero dizer para os nossos ouvintes, aqueles que desejar se inteirar acerca da mensagem do profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. É só você ali entrar em contato no telefone 258-762-9029 do pastor Raul João, ali na cidade de Beira, em Moçambique, que com toda certeza, com todo amor, ele vai lhe ajudar, como diz a palavra de Deus, lá aos Efésios 5,14, desperta do que dorme, levanta diante dos mortos, Cristo quer esclarecer, que Deus abençoe a todos. Nós iremos ouvir nessa oportunidade uma linda faixa musical com a cantora Vanilda Bordieri, né? O hino Sem Palavra. É um hino muito maravilhoso que eu digo, se não fosse assim eu nem rodaria. Eu gosto de hinos maravilhosos.
você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. E aqui então, os nossos irmãos que querem acompanhar a Escritura, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. O apóstolo São Paulo chega a dizer, porque já o mistério da injustiça opera, e somente um que agora resiste, até que do meio de
do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo poder do assopro da sua boca. Ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não recebe o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus enviará o espírito do erro para que creiam na mentira. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, aqui está, Senhor, o pão que desceu do céu, a sua palavra. O Senhor mesmo disse lá em São Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procederá da boca de Deus. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor vai me usar. Eu estou em tuas mãos, o homem mais indigno que eu conheço. Mas o Senhor tenha misericórdia. Aquele que eu não puder, Senhor, explanar para os ouvintes, que o Senhor possa, meu Deus, explanar nas almas deles. Aqueles que estiverem enfermos vão ser curados. Os que estiverem oprimidos vão ser libertos. Aqueles que estiverem, ó Pai, perdidos nas drogas, na prostituição, na jogatina, na bebedeira, que eles possam, Pai, ser libertos. É a oração que eu faço a Ti nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, irmão, falar nessa oportunidade sobre mentira. Vocês sabem que a mentira, ela é antiga. A mentira, ela teve o seu princípio no céu. Mas você perguntou, pregador, como é que a mentira teve seu princípio no céu? Vocês podem ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, ali você vai encontrar que o Lúcifer, né, ele era um anjo de Deus, criado por Deus, mas ele se rebelou. Deus, ele não criou o diabo, Deus criou os anjos, mas o diabo se apossou do Lúcifer e ele então disse para a terça parte dos anjos que ele iria também subir aos céus, além das estrelas, e ele ia construir também ali um trono, porque ele queria parecer ser Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus está em Números, capítulo 3, versículo 6, diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Então, lá no céu, não tem 3 deuses, não tem 2 deuses, que nem os religiosos, os teólogos, os filósofos. Eles falam que lá tem 3 deuses, outros falam que lá tem 2 deuses, mas lá só tem um Deus só. E nós damos graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela não faz confusão, mas o homem, com as suas teologias, com seus PhD, ele transtorna a palavra de Deus. E vocês sabem que a mentira, ela é do diabo. Sabemos que o próprio Jesus chegou até dizer para os religiosos que o diabo, ele é o pai da mentira. Vocês sabem que o diabo, ele é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, conforme está lá em São João 8:44, quem que é o pai da verdade? Por isso que Jesus chegou a dizer em São João 5:39, ele não mandou examinar o credo, o dogma, os preceitos
e os RI de nenhuma igreja. O próprio Jesus disse: examine as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E aí você pode ir lá para São João 17. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica os teus filhos na verdade, porque a tua palavra que é a verdade. Não existe duas verdades, três verdades, só existe uma verdade. E eu dou graças a Deus, porque eu tive os meus olhos abertos, estavam vendados, mas graças a Deus, o véu que me fazia separação de mim e de Deus, ele foi retirado. E eu glorifico a Deus. Você sabe que eu procurei pregar esse assunto porque domingo passado, né, dia 20, foi comemorado a Páscoa. E o povo sequer não sabe o que é Páscoa. A humanidade pensa que Páscoa é chegar no dia comemorado aí pelo mundo pagão, o dia da Páscoa. Agora, você tem que saber o que é uma Páscoa. Você pode saber que Páscoa fala de uma passagem. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, vocês vão encontrar que o profeta Moisés, quando ele foi sair com o povo ali do Egito, ali então teve a primeira Páscoa. E ali o que então Moisés mandou fazer? Mandou eles matar um cordeiro macho, sem mancha, que a mancha é o tipo do pecado. E ali então, eles mataram os cordeiros, comiam aquelas carnes. A carne tinha que ser comida assada e não poderia ser cozida nem crua, tem que ser assada. E ali nós encontramos que depois houve a ordem para passar o sangue nos umbral das portas. Mas embora que aquilo ali foi uma loucura, mas a palavra de Deus disse que o evangelho, a mensagem da cruz, ela é uma loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que crêem é o poder de Deus. Então, o mundo comemorou domingo, dia 20, a Páscoa. A Páscoa quer dizer, é passagem desta vida para outra. Não é você ir lá comprar uma carne, assar e comer, ou ir lá no mercado, ir lá comprar vários ovos de chocolate de vários tamanhos. Porque você já sabe que eu não sei por quê que a humanidade crê numa coisa mentirosa, numa crendice. Porque, para começar, coelho não bota ovo. Você já vê que por aí já é uma mentira do diabo. Mas o homem crê no diabo, não crê em Deus. E o coelho não bota ovo. E para começar, quem morreu na sexta-feira da Paixão não foi um coelho. Quem morreu na sexta-feira da Paixão foi o Cordeiro de Deus. Você sabe que João, o apóstolo João, ele diz que ele olhou para ver um leão, está no livro de Apocalipse, mas quando ele olhou e viu,
era um cordeiro sanguento. Então não foi um coelhinho que salvou a tua alma. Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E nós estamos vendo hoje que essa crendice aí, que não tem sequer sustentação de verdade, né? Sem fundamento científico, nem a ciência prova isso. E essa crendice, para aqueles que não sabem, ela teve a sua origem ali no ano 325, no Concílio de Nicéia. Até ali, a igreja que foi fundada lá nos dias dos apóstolos, no dia de Pentecostes, ela nunca comemorou a Páscoa de Jesus assim. E nós sabemos que Jesus, ele comeu a última Páscoa. Ele falou que ele não comeria outra vez, a não ser naquele dia. E vocês sabem que Páscoa é passagem de uma vida para outra. Agora eu pergunto, esse evangelho que nós estamos vivendo aí hoje, essas religiões que estão aí vivendo hoje sob mentiras, porque a mentira, ela não edifica, a mentira, ela destrói, ela mata. E tem pessoas que ele sustenta a mentira. Vocês podem encontrar aqui que a mentira, ela mata as pessoas. Mas você fala, a própria palavra de Deus diz, que nem foi lida ali, por não crer na verdade, Deus permite o espírito de mentira. Aqui nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 5, que você vai encontrar um casal chamado Ananias e Safira. Esse casal, eles eram ricos e eles vendeu as suas propriedades. Então, eles resolveram levar ali a parte no templo. Mas acontece que ali estava um homem chamado Pedro. Pedro estava ali, cheio do Espírito Santo. E hoje tem muitos homens chamados pregadores, possessos de demônio. Porque a mentira é um demônio que o diabo coloca neles. E aqui nós vemos no livro de Atos, no capítulo 5, que diz assim: mas um certo varão chamado Ananias e Safira, e a sua mulher vendeu a sua propriedade e teve uma parte do preço retido, né? Aí foi lá depositar nos pés dos apóstolos. Será que hoje, não vou falar aqui com arrogância, com preparação, está cheio de pregadores, um monte de simulado, estão fracassados, as igrejas estão apostatadas, as igrejas estão destruídas, o pecado está lá dentro alojado e eles não têm força, porque eles têm que pregar a mentira. Hoje o evangelho está sendo pregado na mentira. E aqui nós vemos que eles foram depositar nos pés dos apóstolos. E Pedro falou para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para você mentir? Foi o diabo que encheu o coração de Ananias para ele mentir. Veja bem. E Pedro ainda falou assim:
por que não ficou para você? Não era seu? Ele não era obrigado. Ananias não era obrigado a levar. Mas ele foi levar com engano. Aí quando fala aqui, e Ananias, ele ouvindo essas palavras da boca de Pedro, ele caiu na mesma hora e morreu. Aí passado uns tempinhos, agora você veja o que é, quantas desgraças está acontecendo no mundo, porque o diabo está nos pastores, o diabo está nos teólogos, Satanás está nos apóstolos, chamado de apóstolo, está no chamado missionário, eles estão possessos de mentira, e a igreja está possessa de mentira. Aquela mentira de Ananias contagiou a mulher dele, a Safira. Ela não sabia que ele tinha morrido. Quem sabe ela pensou, eu vou lá no templo e vou lá e vou encontrar com meu marido. Mas quando chegou lá, o marido dela já tinha sido sepultado. E cuidado, que muitos nesse dia, nesses tempos que nós estamos vivendo, vão morrer. Aqui, no livro de Apocalipse, você que está aí anotando as escrituras, vocês podem ver o que está escrito aqui. Ó, aqui Apocalipse 21, diz aqui, ó. Mas, quanto aos tímidos, tímido é aquela pessoa que tem vergonha de dizer a verdade, tem vergonha de dizer que Cristo morreu no seu lugar. Quem morreu no seu lugar não foi um coelhinho de Páscoa, não. Aí, aqui, quantos os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, e os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Veja, a sua parte será lá no lago de fogo de enxofre. Esta é a segunda morte. E aqui, nós vemos que depois que ele levaram o Ananias embora, e aí veio a Safira, né? E ela chegou, entrou dentro do templo, e ela não sabia o que tinha acontecido. Passado, estou lendo Atos 5, verso 7. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse Pedro, dize-me, vendeste por tanto aquela herdade, aquela fazenda? E ela disse, sim. Vai mentir para Deus, vai? Por isso que eu quero dizer para você, no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, João, aí cheio do poder de Deus, ele falou, sai fora desses dogmas, sai fora desses preceitos de homem, porque vocês estão sujeitos a correr suas pragas. E lá no livro aos Efésios, no capítulo 5, 14, também está escrito, desperta tu que dorme, levanta diante dos mortos, que Cristo ele quer esclarecer, ele quer mostrar a verdade para você. E aqui aí nós vemos que ela disse sim, foi verdade. E Pedro chegou a dizer, você para tentar o Espírito Santo do Senhor, ali ó, a porta dos que sepultaram o teu marido, e também levaram ela, e ela logo caiu aos pés e faleceu. Você não brinca não com Deus, tá? Eu preguei aqui a programação anterior sobre o que é sujo, se suja mais ainda. Porque vocês podem ver, as igrejas, eu estou com 74 anos, já indo para 75, eu nunca vi uma sujeira tão grande que o próprio Deus chegou a dizer no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14,
Ele disse que essa era que nós estamos vivendo é uma era morna. Ele disse, oxalá, Deus não gosta de meio termo. Esses evangelhos é de meio termo. E pior, que esses pregadores ungidos pelo diabo, lê a escritura. Vocês sabem, Salomão, um homem segundo o coração de Deus, ele falou, filho meu, dá-me o teu coração. Tá lá, tá escrito, filho meu, dá meu coração. Agora hoje, esses pregadores omissos, corporativistas do pecado, se uma irmã chega no pastor, fala, pastor, eu queria congregar, mas o senhor sabe, pastor, eu gosto de cortar meu cabelo, eu gosto de usar uma roupa sensual, uma roupa assim, chamativa, que chama a atenção do homem para o pecado. Não, querida, não tem problema não. A irmã sabe, Jesus Cristo, ele só quer o coração. Mas em que parte da Bíblia que está que Deus só quer o coração? Porque o apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer assim, não sabeis vós que o corpo seu é templo e morada de Deus? Agora, Deus não habita em templo sujo. E nós, irmão, nós estamos vivendo uma hora de engano. Aqui, no livro de Apocalipse, eu gostei muito dessa passagem que eu anotei aqui. Você sabe que logo, logo vai ter uma guerra muito terrível. Quando Jesus Cristo ele tirar a sua igreja, sua noiva da terra, vai haver uma guerra muito terrível. E aqui no livro de Apocalipse, fala até a respeito dos 144 mil. Vocês podem ler isso? Apocalipse 7, está escrito assim, verso 3, dizendo, não danifica a terra, e nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do servo de Deus. E eu ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Você veja bem que esses daqui são os 144 eunucos, que ali também, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, ali tem uma promessa de 2 profetas. Esses 2 profetas, eles já vieram aqui ao mundo uma vez. Foi Moisés e foi Elias. Ué, evangelista. Então, eles vão voltar de novo? Sim, eles vão voltar de novo. Por que tem que ser os 2? Moisés, ele foi o legislador das leis. E ele também teve o poder de transformar as águas em sangue. E por que o evangelista, o Elias? Porque Elias, um dia, ele foi lá na casa do palácio de Acabe, e por causa do pecado, às vezes nós estamos sofrendo, é por causa do pecado que está oculto dentro das igrejas. E o salmista Davi chega a dizer, no Salmo 139, não existe coisa oculta diante de Deus. Se você falar, eu vou subir além das estrelas, lá você encontra com ele. Se você for lá para o fundo do mar, lá vai encontrar com ele. Então, nós vemos que o mundo hoje está vivendo sob uma mentira. E esses 2 profetas, o profeta Elias, ele foi lá na casa de Acabe, falou para Acabe, é por causa de Samaria, vai sofrer uma grande seca, por causa do teu pecado. Agora eu quero dizer para você, tenha cuidado, profeta de Baal, profetas mentirosos dos infernos, tem que ter cuidado. Uma mulher, uma pregadora, disse que profetizou
a morte. Depois que o Papa morreu, profetizou a morte do Papa. Isso aí para mim é profeta de Baal. Então, quando um profeta fala, aquilo ali acontece. E Elias foi lá e falou para Acabe: Acabe, você sabe de uma coisa, você é religioso. O Acabe, para quem não sabe, ele era religioso. E ele era casado com uma mulher feiticeira, a Jezabel. E assim é hoje. Muitos se diz cristão, muitos se diz pregador da verdade, estão emaranhados com o pecado, estão emaranhados com o sistema, com a mentira dos infernos. E ali, Elias falou para ele: Acabe, você sabe de uma coisa, não vai cair nem orvalho. Quanto mais chuva, não vai nem orvalho, não vai nem orvalhar, segundo a minha palavra. Veja bem, e Deus, Ele ama quando um homem usa a sua palavra para falar a verdade contra Satanás. Um dia desse, quando Jesus Cristo, conforme está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é a mensagem que já aconteceu. Depois do quê? Virá a voz de ressurreição. E nós vamos ver os nossos filhos queridos ressuscitados. Aí Jesus Cristo vai aparecer e vai levar todo o seu povo para o céu. Que nem eu estava falando de Apocalipse 3,14. Deus, Ele odeia você ser um médium, você ser um morno. Deus falou, ou você seja logo morno, frio ou quente, porque senão eu vou vomitar. Deus vai vomitar esse monte de pregadores, em nome de Jesus Cristo. O meu muito obrigado e volte nos ouvir na próxima apresentação, assim, com fé no Filho do Deus vivo. Amém e amém.